tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuado, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala mais uma vez conosco, Senhor. Fala comigo, eu dependo ouvir a Tua voz. Usa-me mais uma vez, Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja. Exorta-nos, consola, edifica-nos, ó Pai, e que nós venhamos ouvir o verdadeiro evangelho que é a Tua santa e poderosa palavra. Salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, transforma vidas e famílias para a honra e glória do Teu nome. É o que te peço e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amados e queridos irmãos, lendo as Escrituras Sagradas, eu estava lendo e meditando novamente em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 13, e desde ontem Deus vem falando ao meu coração em cima desse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. Essa mensagem eu preguei ela na época, eu acho que foi na primeira pandemia, né? Primeira onda da pandemia, 2020. Nós estávamos fazendo o culto online, e aí Deus me direcionou para trazer essa palavra. E hoje eu quero compartilhar com a igreja. Ela está até disponível no YouTube. Se depois você quiser ver, conferir, fica à vontade. Mas eu quero compartilhar ela novamente com os irmãos. Todos nós que estamos aqui, aqueles que leem a palavra do Senhor, sabem que o livro do Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, evangelista Lucas, o doutor, o médico amado, e ele vai trazer alguns detalhes da obra da igreja, da missão de Deus para com o seu povo. E no capítulo de número 13, Lucas vai narrar a história de Barnabé e de Saulo de Tarso, onde eles foram enviados pela igreja de Antioquia para fazerem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus, ele é fiel. E se você ler Atos dos Apóstolos do capítulo 1 até o capítulo de número 12, você vai ver o evangelho de Deus se expandindo. Só que Deus queria mais. Em Atos 1:8, o Senhor diz: olha, vocês serão testemunhas. Vocês irão anunciar aquilo que vocês viram e aquilo que vocês ouviram, mas vocês vão fazer isso cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai revestir vocês, mas sereis testemunhas em Samaria, Judeia,
é até os confins da terra. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai ver do capítulo 2, eles sendo cheios do Espírito Santo, mas eles não saíram para anunciar a palavra, eles ficaram em Jerusalém. E aí Deus olhou dos altos céus, e a ordem era para sair, e eles não saíram. Foi o que aconteceu? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, estourou a perseguição em Jerusalém. E aconteceu o quê? O primeiro mártir foi morto, um jovem diácono chamado Estevão. Foi apedrejado em praça pública, mas viu os céus abertos e Jesus sentado à destra de Deus, que estava de braços abertos para receber o mais novo mártir, que se chamava Estevão. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso estava lá, nesse dia da morte de Estevão, e ele pegou as vestes de Estevão na sua mão, e ali Deus começou a trabalhar na consciência de Saulo de Tarso. No capítulo de número 8, o que acontece? Perseguição em Jerusalém, estourou a perseguição total, e aí eles tiveram, de uma forma ou de outra, sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho. Toda vez, irmãos, que uma igreja decidir desobedecer, toda vez que um crente decidir desobedecer à ordenança do Senhor, Deus vai criar meios para que essa igreja volte ao plano da obediência, certo? Toda vez, Senhor, eu não vou fazer, eu não quero fazer, você não quer não? Deus vai criar situações até você se encaixar no plano dele, ok? Foi o que aconteceu com Jonas, pode ler a Bíblia. Foi o que aconteceu com o seu povo no deserto. Deus encaixava, enquadrava o seu povo para que eles pudessem obedecer o chamado do Senhor. Depois de chamado, meu filho, não tem volta atrás não. O Senhor vai atrás do camarada até ele dizer sim, porque Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita. E o que acontece é justamente uma grande perseguição, e essa perseguição espalhou todos, menos os apóstolos, e os apóstolos que ficaram, nós vamos ver o resultado de um deles, que foi Tiago, morto por Herodes ao fio de espada, certo? E você confere isso aí no capítulo anterior, né? Até mesmo os apóstolos estavam morrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Então começaram a anunciar a palavra de Deus. Deus começou a direcionar ele para irem até os gentios anunciarem a poderosa palavra do Senhor. E é justamente no capítulo de número 13 que vai falar sobre a igreja que estava em Antioquia. Se você puder conferir os versículos, faça isso. A igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vai falar Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaém, certo? E até mesmo Saulo de Tarso. Esses homens aqui estavam na igreja de Antioquia, e Deus deu a eles capacidade espiritual, capacitação espiritual, para serem homens diferenciados na igreja, na obra do Senhor, a ponto da Bíblia dizer que alguns eram profetas e doutores, certo? E a grande pergunta é: o que significa ser profeta e ser doutor? Eles eram profetas e doutores. Profetas porque profetizavam a palavra de Deus, profetizavam o que Deus mandava eles profetizarem, e eles eram doutores porque estudavam as sagradas escrituras, doutores e mestres. Se você ler lá na Epístola de Paulo aos Romanos e lá em Efésios também, Epístola de Paulo aos Efésios, vai falar sobre os dons ministeriais. E dentro desses dons ministeriais, você vai ver que Deus selecionou profetas, Deus selecionou doutores, Deus selecionou evangelistas, Deus selecionou pastores, Deus escolheu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. O Senhor levantou para o exercício da sua obra e do seu ministério. E aqui em Atos dos Apóstolos 13, vai dizer que nessa cúpula havia profetas e doutores, homens que profetizavam a palavra de Deus,
homens que tinham as Sagradas Escrituras em suas mãos, em seus corações, eram verdadeiros apologetas. Eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus, tinham unção de Deus, mas também tinha conhecimento da Bíblia. Graça e conhecimento, como diz Pedro, andava junto deles. Eles conheciam a Bíblia e conheciam os mistérios de Deus. Se você abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, 1 a 2 Coríntios, que ele não veio pregar a pregação do Evangelho com eloquência, mas ele veio em demonstração de poder e de autoridade do Espírito Santo de Deus. Esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que muda as pessoas e os corações. Então, nessa igreja de Antioquia, havia alguns profetas e alguns doutores. Tinha mistérios de Deus, mas tinha a palavra de Deus. Tinha a revelação de Deus, mas tinha a palavra de Deus. E identifica pelo próprio homem de Deus chamado Barnabé e o próprio Saulo de Tarso estavam no meio desse ministério, desses mistérios que o Senhor tinha concedido aos seus servos, desses dons ministeriais. E a Bíblia diz aí a partir do versículo de número 12, servindo eles ao Senhor. Eram homens conhecedores, eram homens que tinham o ensino da Bíblia, eram homens que se deixavam ser usados pelo Espírito Santo de Deus, mas eram homens que serviam ao Senhor. Não basta conhecer, tem que servir ao Senhor a qual conhecemos. E esse ministério do serviço da obra do Senhor, porque quando fala de serviço, fala de diaconia, certo? Ele é um ministério que a cada dia tem ficado escasso na obra do Senhor, no reino de Deus. As pessoas não querem mais servir o reino de Deus, não querem mais servir a obra do Senhor, estão se esquivando do chamado de Deus, não querem mais colocar a mão no arado, mas estão olhando para trás. Só que esses homens aqui, que eram profetas, eram doutores, eram mestres, eles serviam ao Senhor, eles eram profetas e doutores e mestres, apóstolos do Senhor, mas eles eram também diáconos que serviam a Deus, diáconos que serviam a noiva de Deus, diáconos que estavam no serviço, na obra de Deus. E eu preciso dizer, não basta conhecer, tem que servir a obra, o reino e o ministério do Senhor. E que esse serviço diaconal esteja no coração de cada um de nós que estamos aqui. Esse desejo ardente de servir a Deus. Esse desejo ardente de servir ao reino. Esse desejo ardente de ser útil na obra e no ministério do Senhor. Deus, irmãos, Ele está à procura de corações abertos que se disponibilizem a fazer a obra de Deus. Ele quer ouvir o grito de Isaías capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer ouvir de cada um de nós, o Senhor quer que cada um de nós venhamos ter a disponibilidade para sermos usados por Ele, para sermos enviados por Ele, para sermos tocados por Ele, para fazermos a obra de Deus, aqui, ali e além. Aonde Deus te enviar, fale a palavra de Deus, pregue o santo evangelho do Senhor, sirva ao reino, sirva a obra, sirva a Deus, e eu tenho certeza que Deus estará vendo você, abençoando você, capacitando você, que esse desejo de servir nunca possa sair do nosso coração, e se saiu, que ele possa voltar a arder novamente em nosso coração para servirmos ao reino e à obra de Deus. Amém, irmãos? Então, eles serviam ao Senhor e jejuando. Olha só o que o texto diz. Jejuando. O que é jejuar? Abstinência de alimento. Para que abstinência de alimento? Para sacrificar a carne e fortalecer o espírito diante de Deus. E isso aqui é importante. Por que eu tenho que jejuar, pastor? Nós jejuamos, irmãos,
para sacrificarmos a carne e fortalecermos o espírito diante de Deus. E um dia os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio, e Jesus olhou para os seus discípulos e disse: essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Tem que ter uma entrega a mais, uma renúncia a mais, tem que fazer a mais para ter autoridade e poder de Deus. E sabe quem foi expulsar esse demônio? Os discípulos de Jesus. Se os discípulos de Jesus não puderem expulsar aquele demônio, irmãos, o que dirá de muitos de hoje, que nem discípulo é mais, nem servo é mais, serão envergonhados. Vão ser igual aqueles filhos de Cefas, né? Apanharam e foram envergonhados. Eles jejuaram, eles tinham mistérios com Deus, eles tinham propósito com Deus. Jejuar, irmão, não é só passar fome não, viu? Jejuar com propósito. Você está jejuando por quê? Eu estou jejuando por essa causa, eu estou jejuando por esse propósito. O meu jejum é em prol disso. Aí você levanta o propósito diante de Deus, e Deus está vendo o seu propósito. Você renunciando ao alimento, você renunciando o fortalecimento da sua carne para buscar algo a mais de Deus. Você se abstém do alimento físico para entrar numa dimensão espiritual entre você e Deus, entre você e o Pai. E muitas pessoas já deixaram de praticar essa prática que Jesus nos ensinou, que é jejuar e orar. Orar e jejuar. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo. Quem tem vida com Deus, quem ora, quem jejuma, quem serve, quem está a serviço do reino de Deus, o Espírito Santo fala com ele, o Espírito Santo fala com ela, o Espírito Santo se move para esta pessoa. É bíblico, irmãos. E disse o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda quer falar com você, o Espírito Santo quer se mover em você, o Espírito Santo quer usar você, o Espírito Santo quer capacitar você, o Espírito Santo quer encher você. Mas para você ouvir a voz do Espírito, tem que estar no Espírito, porque o homem natural não discerne as coisas e o Espírito, mas o espiritual discerne todas as coisas. Então, se nós queremos ouvir a voz de Deus, tem que estar no Espírito, irmãos, tem que estar na comunhão, tem que estar no serviço. E disse o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo diz? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual tenho chamado. Separem os dois, e esses dois vão fazer a obra que eu tenho chamado. Porque Deus, irmãos, ainda chama, Deus ainda separa, Deus ainda envia. Louvado seja o nome do Senhor. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando, versículo 3, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram eles. Debaixo de quê? Da cobertura espiritual. Debaixo de quê? De oração e de jejum. Debaixo de quê? Da imposição das mãos daqueles homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Oraram por eles, colocaram as mãos sobre eles, selecionaram eles para que eles viessem fazer a obra de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer nessa noite. Deus ainda continua chamando pessoas para a obra dele, capacitando pessoas para a obra dele, chamando pessoas para ir fazer a vontade dele. Agora ele vai chamar aqueles que estão dispostos a ouvir a voz dele. Porque se você ler o Antigo Testamento, você vai ver Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que não ouviam mais a voz do Senhor, não respeitavam e não honravam mais a Deus. Aí Deus decidiu falar com uma criança e com um menino,
porque o menino era mais espiritual do que aqueles 2 sacerdotes que estavam ali. O menino estava apto a ouvir a voz do Senhor. O menino era um instrumento que Deus queria usar. Enquanto aqueles 2 estavam desviados da casa do Senhor, Deus vai usar quem? Chamar quem? O menino. E aqui nós vamos ver, irmãos, que Deus não está à procura apenas de pessoas que têm uma alta patente, não. O Senhor está à procura de alguém que se dedique e disposto a ouvir a voz de Deus, do Senhor. Então Samuel não estava ali disposto a ouvir a voz do Senhor, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. E todos nós sabemos a história. Enquanto muitos já deixaram de ouvir a voz de Deus, enquanto muitos já se distanciaram de Deus, enquanto muitos estão sendo escândalo para que as pessoas venham zombar do reino e na obra do Senhor, Deus quer levantar meninos que desejam ouvir a voz do Senhor. Oxalá que nós venhamos ser como Samuel, para ouvir a voz de Deus aqui nessa noite, está disponível ao reino e à obra de Deus. Então eles, tendo jejuado, orado, colocaram as mãos sobre eles e despediram eles. Debaixo de quê? Da oração, da comunhão e da bênção do Senhor. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, decidiram passar pela Seleucia, navegaram para Chipre, já estou no versículo de número 4. Chegaram a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Aonde é que eles estavam indo? Na sinagoga. E o que era a sinagoga? Pequenas congregações em que os judeus reuniam todos os sábados para exporem a lei e a palavra de Deus. Então eles foram lá, aproveitando a oportunidade, no sábado, e foram na sinagoga dos judeus anunciar a palavra de Deus, pregar o santo evangelho. E a Bíblia diz assim, e tinha também a João como cooperador. Esse João aqui é João Marcos. Ele não foi chamado por Deus para a obra missionária, ele foi a obra missionária. Ele não foi chamado por Deus para a obra missionária. Ele foi a obra missionária. É tanto que nesse mesmo capítulo aqui, você vai ver que João Marcos não aguentou e ele, foi embora. Por quê? Porque o ministério não era para João Marcos, era para Paulo e Barnabé. Mas eles decidiram levar quem? João Marcos. Eu vou só dar uma palavra para a igreja. Quem não for chamado, vai sair fora. Vou repetir. Quem não for chamado, vai sair fora. Por quê? Porque só aguenta a pancada e o tranco quem for chamado por Deus. Quem for chamado por Deus permanece. Quem não for chamado por Deus, vai pedir para sair. Porque João Marcos não foi chamado por Deus. O Espírito Santo disse o quê? Separai para mim Barnabé e Saulo. Ele pediu para separar João Marcos aqui. E por que João Marcos foi? Porque João Marcos é aquele famoso camarada que vai de gaiato no navio. E quem quer entrar de gaiato no navio não suportará as tempestades que virão sobre o navio, porque só vai resistir quem foi chamado por Deus. Pastor, como é que o senhor está de pé? Porque eu fui chamado. Por que a obra está de pé? Porque nós fomos chamados. Por que você aguenta tanta pancada? Porque você foi chamado. Você tinha tudo para desistir, mas você não continua até hoje na presença de Deus, é porque você foi chamado e escolhido por Deus. Até momentos de desistir, vontade de desistir, nós tivemos, mas Deus nos sustentou, segurou na nossa mão e disse: eu chamei você, eu escolhi você, eu separei você. João Marcos pode ir embora, mas você vai ficar na obra do Senhor, porque você foi escolhido por Deus. Meu irmão, vocês estão entendendo o mistério do Senhor? E parece que quanto eu mais oro, mais estou jejuando, mas parece que Deus está fazendo assim,
Né? Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? Meu irmão, Deus está com a peneira na mão, deixa ele trabalhar, deixa ele operar, né? Porque é melhor ter 5 que trabalhe e faça do que ter 50 que não faz nada. Diga glória a Deus. É melhor ter 10 que se empenhem do que ter 1000 que não move uma cadeira. E tem muita gente enganada com quantidade, né? Ah, pastor, o culto lá dá 5.000 pessoas. Chama para o evangelismo para tu ver quantos vai. Não, pastor, aqui nós temos 10.000 membros. Vai fazer um culto na rua para você ver quantos dá. Vai lá. Para fazer a obra, irmão, é contado nos dedos. Aí tem muito irmão que quer desanimar, né? Ah, pastor, só vem isso aqui, irmão, você foi escolhido. O João Marcos não aguenta não, meu irmão. O João Marcos pede para sair. O João Marcos não aguenta pé não, ele não aguenta pancada não. O João Marcos está de gaiato no navio, e quando vier a tempestade, o João Marcos vai pedir para sair fora. Diga amém, igreja. Mas você é Barnabé e Paulo. Vou repetir, mas nós somos Barnabé e Paulo. João Marcos, meu amigo, pode pedir para sair, mas Barnabé e Paulo têm que permanecer até o fim. Então Deus nos chamou para a obra. Vamos lá, continuando o texto. Tinha também a João Marcos como cooperador, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Jesus. O que é que acontece aqui? Eles atravessaram a ilha de Pafos, acharam um judeu que era mágico, trabalhava com magias, com ocultismo, com escuridão, trabalhava com magias, e a Bíblia classifica ele como falso profeta. Falso profeta. No versículo de número 8, você vai ver que ele era encantador. Pode conferir aí no versículo de número 8. E resistia-lhe Elimas, o encantador. Ele encantava a pessoa por suas magias. Ele trabalhava com ilusionismo. Ele trabalhava com ocultismo. Ele trabalhava com encantamento. Ele trabalhava com bruxaria. E se você ler o Antigo Testamento, Deus disse assim, se tiver algum bruxo no vosso meio, algum encantador no vosso meio, algum agoreiro do vosso meio, vocês vão levar ele para fora do arraial, e vocês vão fazer o que com ele? Só o pastor Johnson que sabe, Vocês vão levar ele para fora e vão apedrejar, porque é abominação para mim, diz o Senhor. Deus não queria nenhum bruxo, nenhum mágico, nenhum agoureiro, nenhum que viesse invocar demônio no meio do povo de Deus. Aí o que acontece, irmãos, aqui, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta. O que é um falso profeta, igreja? É aquele que profetiza mentira. Profeta verdadeiro, fala a verdade. O falso profeta fala a mentira. Ele é o falso, ele não é o verdadeiro. Então toda vez que você vê falso profeta, é o falso que está enganando. E na Bíblia a Bíblia está repleta de textos que falam sobre falsos profetas, certo? E o que acontece aqui? Esse judeu chamado Bar Jesus, ele era um falso profeta. E se você conhecer um pouquinho de hebraico, você vai perceber que a palavra bar, ou bem, certo? Significa filho, certo? Filho, bar, filho. Esse homem era filho de quem? De Jesus. Só que não é o nosso Jesus, porque Jesus, o nome Jesus é um nome comum para os judeus, é um nome natural. O nome Jesus tem a mesma conotação de José e tem a mesma conotação de Josué, a mesma coisa, José e Josué, que significa salvador, ou significa salvação.
Então esse homem aqui é conhecido, chamado Bar Jesus, ele é filho de Jesus, um homem comum, um nome comum, só que ele não era de Jesus. Ele tinha o nome de filho de Jesus, mas as suas atitudes não correspondiam que ele era filho de Jesus, a ponto da Bíblia classificar ele como um falso profeta. E aqui nós vamos entender bem explicado, certo? Eu quero falar bem explicado para os irmãos que o nome não quer dizer muita coisa não, viu, irmãos? Tem muitas pessoas aí apegadas com o nome, né? Olha o nome dele aqui, filho de Jesus. Só que a atitude dele não era de filho de Jesus, não. Se você for lá no presídio, você vai ver o tanto de Lucas que está lá, o tanto de Paulo que está lá. Tem até gente lá com o nome de Jesus preso lá dentro. O nome é lindo, bíblico, mas que fizeram só coisas terríveis aqui nessa terra. E se você for lá no presídio e cantar o hino da harpa 15, ó quão cego andei, eles continuam a noite todinha. Por quê? Porque a maioria, 90% dos que estão lá dentro são filhos de crente. Tem um nome bíblico, mas nunca procuraram a Bíblia, a palavra de Deus. Não se iluda com o nome, viu, irmão? Ah, o nome dele é bonito, cuidado. Porque tem tanta gente com nome bonito, bíblico, mas que não condiz com a palavra de Deus. E tem tanta gente que o nome não é bíblico, mas é um verdadeiro servo de Deus. Então o nome não quer dizer muita coisa não. O que acontece aqui, irmãos, ele é um falso profeta chamado Bar Jesus. Versículo de número 7. Os irmãos estão acompanhando comigo, amém? Diz-nos assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de... Meu Deus, quem é procônsul Sérgio Paulo? É como se fosse o governador, dessa província que eles estão. Sérgio Paulo é o procônsul, ele é enviado pelo Império Romano para representar o Império Romano lá. Então ele é como se fosse o governador, a pessoa mais importante politicamente daquela pequena cidade da província. Quem era? Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo que estava lá, a Bíblia diz que ele era varão prudente. O que é um varão prudente? É alguém que tem prudência, que tem entendimento, alguém que é sóbrio. Este percebeu que Barnabé e Saulo estava lá, e eles vinham com a mensagem do Evangelho. Então ele decidiu ouvir a palavra de Deus. Ele estava faminto pelo Evangelho de Deus. Ele queria ouvir a mensagem de Deus. É aquele, irmãos, que está sedento pela palavra de Deus. Quem já conheceu uma pessoa aqui sedenta pela palavra de Deus? Amém? Alguém que quer ouvir. Irmão, fale mais de Jesus para mim. Rapaz, essa palavra é tão boa, tão maravilhosa, pregue mais aí que eu quero ouvir essa palavra. É alguém que tem sede de Deus, que quer ouvir a palavra de Deus. Então esse governador, procônsul Sérgio Paulo, ele procurou ouvir muito a palavra de Deus. E chamou quem? Barnabé e Saulo. Eu quero que vocês passem aqui no meu gabinete, porque eu quero conversar com vocês. Gabinete de quem? Como se fosse o governador. A figura política do Império Romano estava lá. Passe aqui no meu gabinete que eu quero que vocês falem essa palavra de Deus para que eu possa ouvir. Mas o versículo de número 8: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha só, irmãos. Presbítero Agostinho, meu Deus. Sérgio Paulo sedento para ouvir o Evangelho, e o Bar Jesus estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê, irmãos? Versículo 8, eu acabei de ler. Perfeitamente. Olha, irmãos, leia o texto. Mas resistia-lhe Elimas, Bar Jesus.
O procônsul diz: entre no meu gabinete que eu quero ouvir o evangelho. Aí o mágico, o falso profeta, o filho de Jesus, que só tem nome de filho de Jesus, resistia e dizia, procurando apartar a fé do governador. Era Paulo dizendo: Jesus é o Salvador. E o encantador dizendo: não, ele não é Salvador não. Era Barnabé dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Bar Jesus dizendo: não, nosso caminho é do ocultismo. Nós cremos é nos demônios. Nós cremos na magia negra. Nós cremos que nós falamos até com os mortos. Está entendendo, irmãos? Ele resistia. Ele fazia com que Sérgio Paulo viesse se apartar da fé. Enquanto Sérgio Paulo queria ouvir, Bar Jesus queria tirar ele do ramo. Então ele era um empecilho. E todo empecilho que se levantar contra a obra de Deus, que é que Deus faz, irmãos? Deus arranca do meio. Irmãos, tantas pessoas sedentas pela palavra de Deus, e tantas outras que se levantam para impedir a palavra de Deus. Tantas outras que se opõem ao evangelho de Deus. E eu vou dizer mais, tem até crente que se opõe à própria palavra de Deus, que é o mais profundo, que é o mais forte. Ele resistia, ele procurava apartar a fé daquele homem. Olha o versículo de número 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Muitos dizem: Deus trocou o nome de Saulo e colocou Paulo. Não, irmão. O nome de Saulo é o mesmo significado de Paulo. E Paulo é a mesma cor de Saulo. Está certo? Olha só o que o texto diz. Todavia, Saulo, que também se chama... Todavia, Michael, que se chama Maicon. A mesma coisa, não muda nada. Olha o que o texto diz. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito. Ele estava cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Ele estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Quando ele viu aquela presepada, como diz aqui no nosso Ceará, aquele homem querendo impedir o mover e o agir de Deus, ele fixou os olhos nele e ele disse, versículo de número 10, está com a Bíblia aberta? Ó filho do... Mas o nome dele não é filho de Jesus? E Paulo chamou ele de quê? Porque todo aquele que se opõe à obra, o reino, o serviço de Deus, não é filho de Deus, é filho de Satanás. É forte, né, irmãos, essa palavra? Todos aqueles que se opõem ao evangelho, ao reino e à obra, não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. Ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Além de ser falso, enganador, traiçoeiro, ainda era malicioso. Entendeu, irmãos? É por isso que o crente não pode ter malícia no coração, porque malícia não vem de Deus, vem do diabo. O crente tem sabedoria, malícia não. Sabedoria, malícia não. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça de Deus. Você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo fez uma pergunta para ele. Você não vai parar não com esse negócio não? Versículo de número 11. Eis aí agora, pois, contra ti a minha mão ou a mão do Senhor? A mão do Senhor. Porque quem mexe com a obra de Deus, quem mexe com a fé do povo, quem mexe querendo arrastar o povo para a perdição, irmão, é a própria mão de Deus que vem sobre ele, sobre ela.
Olha o versículo de número 11. Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Meu Deus do céu. Paulo, cheio do Espírito Santo, irmão, disse isso. Sem ver o sol por algum tempo, no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Instantaneamente aquele homem ficou cego. Pastor, por que ele ficou cego? Porque ele era alguém que andava na escuridão, e quem anda na escuridão é cego. Você lembra que quando Paulo se opôs ao evangelho de Cristo, a perseguir para matar, a perseguir para prender, ao perseguir para parar o reino de Deus, o que foi que aconteceu com ele no caminho de Damasco? Ele ficou cego. E só Paulo sabe como é ficar cego pela mão de Deus. Aí Paulo, creio eu, irmãos, a Bíblia não diz, creio eu, que Paulo imaginou, pensou, aquela cegueira que ele passou 3 dias e 3 noites, quando ele viu o Senhor face a face. Ele diz: você está impedindo os caminhos do Senhor? Você quer impedir a obra do Senhor? Filho de Satanás, tu vai ficar cego, para tu aprender que com as coisas de Deus não pode se brincar. E ele ficou cego na escuridão, porque queria impedir o mover de Deus, queria impedir a palavra de Deus, queria barrar a fé no coração daquele homem. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para todos nós: se não for para ajudar a obra de Deus, o reino de Deus, eu quero convidar você, se não for para ajudar, que você se retire do caminho por livre e espontânea vontade, antes que Deus, com o seu juízo e com a sua mão, desça o braço sobre você. Porque todo aquele que se opor à obra, o reino, à vontade de Deus, Deus tira ele do ramo. Deus tira. Deus bota por terra. E agora ninguém dá glória a Deus, porque a palavra é séria. Se não for para ajudar, meu filho, sai da frente. Dê um lugar para outro. Atrapalhar é que não pode. Se não for para ajudar, atrapalhar não. Porque hoje em dia, irmão, tem gente que quer atrapalhar a obra de Deus. Nem faz e nem deixa os outros fazer. É um espinho, é um miserável, é um falso. Nem faz nem deixa o outro fazer. E Deus nessa noite está dando uma oportunidade, tanto para quem está dentro, quanto para quem está fora. Arrependa-se enquanto é tempo, antes que o juízo de Deus venha sobre você. Porque se você não quer ajudar, não atrapalhe não. Porque se você tentar atrapalhar a obra de Deus, o juízo de Deus virá sobre você. E o juízo de Deus, irmãos, ele pesa do menor ao maior. Pode ser quem for, vereador, deputado, governador, prefeito, presidente, estadual, federal, ministro, pode ser quem for, se opor ao evangelho, à palavra de Deus, o juízo de Deus virá sobre ele. Não precisa você falar nada, o próprio Deus vai descer e vai julgar, porque o reino de Deus e a obra de Deus ninguém pode parar. E eu vou consolar o teu coração por uma palavra profética. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas venha o que vier, Deus continua com o controle da sua obra e da sua igreja na sua mão. E pode se levantar quem quiser se levantar. Deus abate, Deus quebra, Deus humilha, Deus cega, porque nem Faraó,
a maior potência mundial naquela época pôde deter o povo de Deus. Nem Nabucodonosor, rei da Babilônia, a maior potência mundial daquela época, pôde deter os planos de Deus. Ninguém pode segurar os planos de Deus. Tranquilize o seu coração. Se você vê alguém se opondo, alguém batalhando, alguém lutando para querer difamar, para querer ludibriar, para querer atrapalhar o avanço do evangelho, o avanço da igreja, pode se preparar. É bom que tenha plano funerário. É bom que tenha um plano funerário, porque com Deus não se brinca. Deus é Deus, Ele não dá sua glória para ninguém. Pastor, mas vai acontecer na hora? Tem coisas que acontecem na hora, e tem coisas que acontecem depois. E eu não vim aqui amaldiçoar ninguém, porque se fosse Paulo aqui, ele chamava logo, era de filho de Satanás. Eu vim só dizer, não se oponha à obra de Deus. Se você vê um irmãozinho querendo fazer, ajude ele a fazer. Dê força a ele, dê pilha a ele. Vai, irmão, vai com tudo, Deus é contigo. Não queira atrapalhar, não. Porque se você atrapalhar um pequenino de Jesus, irmão, Deus vai sentar o braço em você. Nós estamos aqui para guardar uns aos outros, proteger uns aos outros, amar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Aqui não pode ter, em nosso meio, o relatório negativo de 10 cabeças. 10 cabeças trouxeram relatório negativo para Moisés. Só 2 trouxeram relatório positivo. E a Bíblia diz assim, ó, o relatório dos 10 fez calar, estremecer e desvanecer o coração de todo o povo. Sabe o que é isso? Relatório maligno, que só vê o empecilho, só vê a dificuldade. Moisés disse, traga os relatórios. Trouxeram relatório. Os 10 disseram o seguinte, Moisés, a terra é boa, o fruto da terra nós trouxemos. 2 homens para carregar aqui, ó, um cacho de uva. 2 homens para carregar o quê, irmãos? Um cacho de uva. Só tem um problema, Moisés. Moisés disse o que é? Os homens que estão lá são gigantes. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Meu Deus do céu. Aí 2, se levantou e disse, Moisés, o nosso relatório é diferente. Qual é o relatório de vocês? O nosso relatório é, se Deus diz que vai dar, Ele vai dar. Se Deus diz que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Nós não vamos desanimar nem desvanecer o nosso coração, não. O Senhor está conosco. Deus vai nos entregar os inimigos nas nossas mãos. Só 2. O relatório da maioria pode ser negativo, mas ainda tem Josué e Caleb, que crê no Senhor e que vê o poder de Deus ainda agindo nessa terra. O nosso relatório é positivo, não tem dinheiro, mas nós servimos ao Deus dono do ouro e da prata. Pastor, está difícil, mas nós servimos a um Deus do impossível. Pastor, não vai dar certo porque nós servimos a um Deus fiel, que vai abrir porta onde não há paredes, que vai fazer pista onde não há estrutura para fazer pista, no meio da água Ele vai fazer uma pista para nós passarmos, porque nós servimos ao Deus do sobrenatural. Relatório positivo. Vamos deixar a obra crescer, vamos deixar os meninos pular, vamos deixar a obra avançar. Quanto mais profeta de Deus nessa casa, mais a presença de Deus vai se manifestar no nosso meio. Quanto mais homem de Deus expor na palavra, mais Deus vai falar conosco. Quanto mais gente se consagrando, orando, jejuando, mais a presença de Deus vai se manifestar. Quanto mais crente de joelho no chão e boca no pó, mais Deus vai mover o seu espírito aqui no nosso meio, irmãos. Mais Deus vai operar. Que negócio é esse de calar os profetas de Deus?
Que negócio é esse de barrar a palavra do Senhor? Não, meu irmão, aqui tem homem e mulher de Deus que tem vida e compromisso com Deus. O Espírito Santo encheu Moisés. Aí Moisés disse: Senhor, o que é que eu faço? Coloca a mão na cabeça aqui de uns homens aqui, e o Espírito que está em tu, vou colocar neles. E vou encher e vou capacitar eles. Parte a unção que eu te dei. Aí ele chamou os homens e começou a colocar a mão na cabeça, e os homens começaram a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas tinha 2 que não estavam na hora, que estava do lado de fora do arraial, e sem estar presente, mas porque tinham intimidade com Deus, lá onde eles estavam, eles receberam o Espírito Santo. Aí chegaram e disseram: Moisés, tem 2 que não estão aqui, que estão lá fora, estão profetizando e pulando e dizendo: assim diz o Senhor. O que é que nós faz com ele? Com eles? Que é isso, Josué? Você tem ciúme de mim? Oxalá que não eles 2, mas que todo Israel fosse profeta de Deus. Oxalá que todos fossem pregadores, oxalá que todos fossem evangelistas, oxalá que todos profetizassem em nome do Senhor, oxalá, irmãos, que Deus abrisse muitas igrejas, oxalá que Deus levantasse muitos crentes, oxalá que Deus impactasse esse bairro, essa cidade, irmão. Não quer impedir o mover e o agir de Deus. Deixa, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Jesus, diga, é o seguinte: estão pregando, estão expulsando demônio, mas não são dos nossos não. O que é que nós faz? Nós proíbe eles lá de pregar, de anunciar a palavra, de expulsar demônio, de batizar os outros? Não. Quem comigo não ajunta, espalha. Deixa eles trabalhar, deixa eles fazer a obra, deixa eles ganhar alma para o reino de Deus, deixa eles avançar, deixa eles pregar, deixa eles batizar, deixa eles fazerem os milagres e as maravilhas de Deus. Não é porque é daqui que nós vamos crucificar, não é porque não é daqui que nós vamos jogar pedra, não, irmãos, nós somos um exército só. Deixa fazer a obra de Deus, deixa fazer a obra de Deus, não vamos ser empecilho na vida de ninguém, mas deixa o Espírito Santo agir, trabalhar e operar, porque tem coisas que Deus vai fazer através de você, mas tem coisas que Deus vai fazer através do teu irmão. Tem horas que Deus quer usar você, só que tem horas que Deus quer usar o irmão ali que está atrás, e ninguém aqui é exclusivo não, irmãos. O Espírito Santo usa quem Ele quer e enche quem Ele quer. Só porque Deus não está falando com você, não quer dizer que Ele não esteja falando na boca do outro para o outro. Entendeu? Porque Deus manifesta o seu poder, a sua unção e a sua presença. Aí o que aconteceu, irmãos, para a gente finalizar? Saiu cego, procurando alguém que guiasse ele pela mão. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu. Em vez de abalar a fé dele, o que foi que aconteceu, irmão? A fé dele aumentou. Em vez, irmão, de muitos desanimar, quando Deus começar a sentar o braço, vão ter mais fé em Deus. Vão crer mais, vão dizer: isso aí é o Deus dos crentes, meu amigo. Isso aí são os Deus, é o Deus que faz milagres e maravilhas. Creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E a palavra foi pregada e ele creu. Se você ler essa palavra aqui, creu, irmãos, no hebraico, no original, é se entregar de todo o coração. Esse homem se entregou de corpo, alma e espírito para Deus, porque nós servimos a um Deus de amor, mas nós servimos a um Deus de justiça. Servimos a um Deus que abraça, mas servimos a um Deus que tira o chicote e açoita, porque Ele corrige aquele a quem ama. Então eu quero dizer para nós que estamos aqui, para todos que vão nos assistir, não
impeça o agir de Deus. Não impeça a palavra de Deus. Não queira se meter na fé dos outros. Se não for para ajudar, sai da frente, porque senão o braço de Deus vai sentar em você. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Essa palavra é dura, mas é bíblica. É bíblica. Não se oponha, faça parte. Não se exclua, mas se inclua no reino e na obra de Deus. Tem alguém que deseja aceitar Jesus ou fazer uma reconciliação nessa noite e quer vir aqui à frente? Precisa? Eu quero orar por você nessa noite, nesse lugar. Se tiver, a hora é essa, o momento é esse. Se não tem, nós vamos orar agora e vamos nos despedir na santa paz do Senhor, em nome de Jesus. O Israel quer o que, Israel? Reconciliar com Deus, né? Amém, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. É só uma criança. Para você é uma criança. Para Deus é um profeta. Nós vê a aparência. Deus vê o quê? Coração. Tem quantos anos, Israel? Nós vemos a idade dele, 11. Mas Deus já está vendo ele homem, maduro. Não está entendendo como é que Deus vê? Deus vê lá na frente. Nós não enxergamos nenhum palmo aqui, né? Mas Deus já está vendo tudo. Todos os dias dele já está traçado pela mão de Deus, né? Pela palma da mão do Senhor Deus. Também? Como é o teu nome? Ana Luísa, está se reconciliando também. Irmão, como é que pode? Mas estava lá atrás, mas vieram para cá. Se reconciliando, né? Então vamos orar. Quem ganha uma criança ganha uma vida inteira. Quem ganha um adulto ganha meia vida. Tá certo? Criança, uma vida inteira. Adulto, meia vida. Então eles estão aqui, nós vamos orar por eles em nome de Jesus, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero te apresentar, Senhor, o Israel, a Ana Luísa, essas duas crianças que vieram aqui no Teu altar, Senhor, porque o Senhor sabe e conhece o coração deles. Ajuda, fortalece, abençoa, sê com eles, guia os seus passos, protege suas vidas, suas casas, suas famílias, Senhor, e usa eles como verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, nós vemos a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso, sonda eles, faz o Teu projeto e o Teu propósito se cumprir na vida deles, meu Pai, e mostra para toda esta nação e esta geração que só o Senhor é Deus. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Estamos aqui para cooperar, para servir, para abençoar. Estamos aqui para darmos força uns aos outros, Senhor, para nos envolvermos no Teu reino e na Tua obra. Senhor, nós oramos pelos, meu Pai, que se opõem ao Teu evangelho, que se opõem à Tua obra, que se opõem, meu Pai, à Tua palavra, que quer atrapalhar a fé das pessoas. Senhor, entra em ação, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor, que essas vidas tenham um verdadeiro encontro contigo, Senhor, e se